Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, por que existem tantas igrejas hoje evangélicas no Brasil e no mundo afora? Bom, primeiro de tudo, um retrocesso histórico para ilustrar. Por anos, ou na verdade por séculos, a Igreja Católica teve o monopólio do que era ser cristão. O conceito de identidade cristã era monopolizado pela Igreja Católica. A grande problemática que acontece social é que nós estamos na Idade Média, por exemplo, e na Idade Média a sociedade não era alfabetizável. Na verdade, nem alguns sacerdotes, o baixo clero, alguns padres não tinham o dom de leitura, por exemplo, no latim, no qual naquele momento, depois da Vulgata, a Bíblia tinha sido escrita. Só o alto clero, pessoas com conhecimento, sapientes da própria Igreja Católica, poderiam ler e liam a Bíblia. Portanto, isso criou uma série de mitos, uma série de crenças e crendices, no qual, de certa forma, beneficiou a própria sociedade da Idade Média, feudal, e principalmente o alto clero da Igreja Católica. Por exemplo, João Tétzio, um membro da Igreja Católica, passou e viajou por algumas regiões da Europa, na Idade Média, vendendo a sua, se você fosse um pecador, como todos nós somos, né, vendendo as suas anuências diante de Deus. Isso era, por exemplo, a Inquisição. Né? Se vendia a sua ideia de que se você poderia muito bem pagar para Deus e Deus redimir dos seus pecados. Na verdade, isso foi uma jogada que beneficiou, de certa forma, a Igreja Católica. A Igreja Católica precisava de capital, precisava de dinheiro, porque estava em construção da sua basílica em Roma. Então, João Tétzio agradou o alto clero da Igreja Católica porque ele conseguia, através do seu dom da oratória, com crendice social, com falta de conhecimento bíblico, religioso, social, mover o povo e angariar recursos para a construção da basílica. Inclusive, o próprio João Tétzio dizia que se você colocasse o seu dinheiro dentro do pote, dentro do cofre, enfim, cada vez que o som da moeda caía, era uma alma que estava perdida no inferno que era redimida. Portanto, havia essas apelações de crendices e inquisições. Através de recursos materiais, você conseguiria comprar, por exemplo, um terreno no céu. A ideia disso é de que as pessoas não tinham uma ideia clara do que era o cristianismo. Como eu disse, era um monopólio do alto clero da Igreja Católica. Isso, de certa forma, beneficiava o próprio alto clero para, como eu disse, manipulação e angariação de recursos materiais e etc. Nós não podemos esquecer que a Bíblia não foi escrita só em latim. A Bíblia, na verdade, o Antigo Testamento, é escrito em hebraico, com alguns pequenos trechos em aramaico, o Novo Testamento em um grego koiné, que é um grego que não se fala mais, e depois isso vai tem a tradução, principalmente que a Igreja Católica vai usar, por exemplo, que é a Vulgata, em latim, e essa tradução é o que se torna restrito para alguns membros da Igreja, e na verdade para o grande público. Neste momento, Lutero aparece na história, democratiza a ideia da leitura bíblica, ele mesmo se converte lendo o texto de Romanos, e ele mesmo entende que a Bíblia tem que ser um livro mais democrático. E ele percebe que algumas coisas, essa hierarquia, esse monopólio de poder e de crença não pode estar a cargo da instituição religiosa. E nesse momento, então, nós temos a reforma protestante. Dali para cá, fazendo um grande salto histórico e ignorando grandes processos históricos, dali para cá, essa reforma não acaba, ela continua até hoje. Há inúmeras divergências teológicas, há inúmeros pontos de vista do que é realmente doutrina, do que são dogmas, e por esses motivos as igrejas continuam evangélicas se dividindo por crenças e por dogmas distintos. O mais importante é que, claro, existem divergências e novas igrejas surgem por brigas, como tudo na vida, como tem seres humanos que também brigam por tudo, vaidade, assim também acontece com as igrejas. Mas a ideia central é de que a grande maioria das religiões ou das denominações, essa é a palavra mais exata, evangélicas que vão surgindo, elas abrem por divergências doutrinárias e dogmáticas. Ainda que exista uma semelhança estrutural entre todas elas, como, por exemplo, crer que Cristo é o Senhor e Salvador, crer, por exemplo, na Santíssima Trindade, isso assemelha tanto o catolicismo quanto as igrejas evangélicas e etc. Portanto, a existência de inúmeras igrejas no Brasil, agora, eu quero abrir só um último campo da reflexão, também tem a ver com um movimento que começa no século
no final do século XX, nos Estados Unidos, que é a confissão positiva. Por exemplo, um dos expoentes mais famosos dessa confissão positiva, o Kenneth Hagin, a ideia da palavra poderosa, a palavra da fé. A palavra que você fala e acontece. Neste processo, as igrejas começam a ganhar muito espaço em comunidades, em lugares que havia pessoas vulneráveis, pessoas que eram socialmente mais pobres e etc. Ou seja, essas igrejas se tornam essa ideia de confissão positiva, de palavras de ascensão social, de poder, você pode, você consegue, entra dentro do cristianismo, e essa ideia vai se tornando mais forte nas igrejas pentecostais, especificamente a Assembleia de Deus. Posteriormente, isso ganha muito mais ênfase, muito mais evidência, muito mais força nas igrejas neopentecostais, como por exemplo a Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus e tantas outras que existem por aí. Essas igrejas, elas conseguem ganhar muito mais espaço dentro, por exemplo, de uma sociedade nos lugares mais periféricos. Porque a confissão positiva, a palavra de fé, encoraja essas pessoas a conseguirem um escalonamento social. Aqui eu não estou falando o que é certo ou errado, estou fazendo apenas uma leitura sociológica, teológica do que aconteceu e do que está acontecendo. Por isso significa que essas igrejas, elas tiveram que remodelar, recriar uma nova abordagem de teologia, uma nova abordagem de ver Deus. Essa nova abordagem de teologia, para sustentar seus princípios éticos, morais, dogmáticos e doutrinários, chama-se teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é a teologia que tem um espaço enorme em bairros periféricos, porque nós vivemos em um país extremamente desigual. O Brasil é um dos países mais desigual do mundo. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Milhões de pessoas vivem com a insegurança famélica, não sabe o que vai comer amanhã, não sabe se vai ter café da manhã, não sabe se vai ter janta, almoço. Tem o sustento para hoje, mas não sabe se vai ter o sustento para a tarde, do fim do dia. Então, por ser um país tão desigual, com contrastes tão claros, a ascensão social, a ascensão de aquisição de bens materiais, de uma estabilidade profissional, de uma propriedade, uma casa, por exemplo, um emprego fixo, ou ser até mesmo um empresário, se torna algo básico e como meta de uma sociedade assim. Porque quem passou fome não quer mais passar fome e não quer que seus filhos passem fome. Por isso, há uma mesclagem, portanto, de fé, necessidade social e, principalmente, uma vontade de escalonamento social. Como disse Max Weber, nesse momento, o capitalismo ele se mescla ao cristianismo protestante para tentar estruturar e criar um conceito da dignidade, da importância do trabalho. Porém, com os países subdesenvolvidos, como por exemplo é o caso do Brasil, e extremamente desigual, como também é o caso do Brasil, essas características vão ganhando caras diferentes, com bases filosóficas ou teológicas distintas, como por exemplo o próprio cristianismo, a teologia da prosperidade. Essas igrejas, elas ganham mais espaços, e como disse, em bairros periféricos, porque há necessidade de escalonamento social. Aqui eu quero mais uma vez dizer, não estou julgando, falando que é certo e errado, fazendo apenas uma leitura sociológica do que acontece na nossa sociedade. Esse é um dos principais motivos, o porquê existem várias igrejas. Porque a reforma protestante ainda não acabou, porque há inúmeras formas de se interpretar a Bíblia. Há quem acredite, e eu sou um destes, de que existe uma forma única de interpretação da Bíblia, não vou dizer que é a mais correta, mas é o que é mais próximo do que seria justo diante de um livro que é um livro extremamente difícil de interpretação, é um livro que tem mais de 2000 anos, escrito em idiomas extintos, um idioma extinto, por exemplo, que o Novo Testamento, que é o grego koiné, escrito por pessoas que nós não conhecemos, só sabemos quem é por um processo histórico, por uma cultura que nós não temos mais, por necessidades sociais e culturais e geográficas temporais que nós não temos mais contato. Por isso se faz extremamente necessário um processo de leitura contextualizada, exegética, hermenêutica, não ignorando os idiomas originais, não ignorando
o contexto histórico, social dos escritores e para quem esses escritores escreveram e etc. Tendo em vista todo esse processo, nós conseguimos ter uma leitura, uma interpretação um pouco mais sadia, menos contaminada do que realmente o texto sagrado quis e tem a dizer para aquele povo daquela época e também para o povo de hoje, para nós. Ignorando isso, nós podemos fazer o que quisermos com o texto sagrado. Por exemplo, a própria teologia da prosperidade. E aqui, agora, neste momento, evidentemente, é uma crítica construtiva. Não tenho nada contra quem pratica a sua fé. Vivemos um país laico e quem é um cidadão, quem é um ser humano, tem o direito de praticar a sua fé, seja ela da forma que for. Isso é o mais lindo da laicidade de um país democrático como o Brasil. Um beijo no seu coração, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e indique o vídeo. Até mais, gente!